E aí galera, tudo bom? Meu nome é Luigi, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar sobre cálculo de deflexões ou flechas. Bem, nesse vídeo eu vou falar a parte teórica e depois eu vou fazer um vídeo com exercícios, beleza? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa primeiramente saber diferenciar quais são os tipos de caso, né? E cada elemento desses casos. Aqui nós temos dois casos, certo? Nós temos aqui uma viga, um balanço, e aqui nós temos uma em dois apoios. Então eles se comportam de maneira diferente, beleza? Essa daqui, ela vai ter aqui um tamanho L, né? Um comprimento L, tamanho L, da mesma forma que essa daqui também vai ter. Nesse vídeo eu vou me focar mais nesse caso aqui, e depois eu, em algum outro vídeo ou um pouquinho no final desse, eu falo mais sobre esse outro caso aqui. Pois bem, aqui nós temos então como se fosse um tipo de trampolim, certo? E nesse, vamos supor, trampolim, ele tem aí um peso próprio. Então o que acontece? Quando a gente tira o que sustentava isso daqui antes, ele vai começar a se segurar somente por essa parte aqui na parede. E o resto vai querer cair, né? Então, primeiramente, a gente vai ter o peso próprio dele, que vai ser distribuído por todo o corpo. Aqui a gente vai ter dois pontos, que eu vou chamar de ponto A e ponto B por enquanto. Nesse outro caso, vamos ter a mesma coisa. Vamos ter aqui um comprimento L, e aqui eu vou ter o que eu chamo de ponto A e ponto B. Beleza. Para esse caso aqui, a gente também vai ter o peso distribuído pelo corpo todo. Pronto, dessa forma aí. Então, o que vai acontecer? Nesse ponto, né, falando desse caso aqui primeiramente, a gente vai ter aqui, ó, um engastamento, e no ponto B a gente vai ter o que eu chamo de borda livre. Então o que é um engastamento? O engastamento, essa palavra significa que há um apoio estrutural, ou seja, tem uma estrutura aqui, um apoio, que impede qualquer movimento de rotação. Então nesse lugar aqui não tem rotação, não tem translação, não tem nada. Ele é fixo, nunca vai se movimentar nesse ponto aqui. Então esse lugar é o que a gente chama de engastamento. Já a borda livre, a gente vai ter aqui, ó, o nosso ponto máximo de flecha ou deflexão. Agora eu vou explicar exatamente o que é a flecha e a deflexão. Vamos imaginar que você soltou isso daqui. Imagina como se isso daqui fosse um trampolim daqueles de piscina. A ponta da borda livre, ela vai querer descer cada vez mais, certo? Por causa do próprio peso disso daqui. Então o que acontece? Tudo isso vai querer descer por causa da gravidade. Tudo vai querer vir para baixo por causa da gravidade. Só que o que acontece? Nessa ponta aqui, ela está fixa. Então só vai conseguir descer essa ponta aqui. Por isso que nessa borda livre a gente vai ter a deflexão máxima ou a flecha máxima, que é onde ela mais vai descer, beleza? Então o que vai acontecer? A nossa deflexão, ela vai ser em função desse tamanho L. Quanto maior for esse tamanho, maior vai ser a nossa deflexão. Deflexão é a mesma coisa que flechas. Então, o que vão ser essas deflexões? A deflexão, ela vai ser a alteração ou o desvio da posição natural para algum lado. Então, a nossa posição natural é isso daqui parado. A deflexão vai ser esse desvio, essa alteração da posição natural. Então, vamos imaginar que isso daqui ele vai entortar e vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vem e entorta, certo? Aqui não vai se movimentar, vai continuar da mesma forma, só que aqui vai abaixar, vai entortar, beleza? Essa daí é a nossa deflexão. Essa ponta vai querer descer por causa do peso, e aqui não vai conseguir se movimentar porque a gente tem um engastamento, beleza? Ela vai permanecer rígido, e nesse ponto, por ter o engastamento, a nossa deflexão é zero. Deflexão zero, certo? E nesse ponto aqui a gente vai ter uma deflexão máxima. Então, antes de mais nada, a gente já vai ter aqui a nossa primeira regra. Quanto maior for o L, ou seja, o tamanho da viga, maior vai ser a deflexão ou flecha. Beleza? Deflexão é o nome certo que a gente tem que usar. Flecha é aquele nome que a gente usa no dia a dia, ou quando for falar com uma outra pessoa assim livremente. Mas o nome técnico é deflexão. Beleza?
Já nesse outro caso aqui, ele vai ser um pouquinho diferente. O que vai acontecer? Os dois pontos aqui são fixos, certo? Ele vai ter o peso próprio, que já está distribuído aqui na viga. E quando esse peso ele começar a atuar, quando a gente tirar os apoios e deixar só o peso aqui segurando aqui nas pontas, isso daqui ele também vai ter uma deflexão com essa cara aqui, ó. Ele vai entortar dessa forma aqui, certo? Então, se você notar, é a mesma viga e ela vai entortar da mesma forma. Beleza. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente nota que ele é simétrico. Então, se ele é simétrico, a flecha máxima vai ser aqui no meio. A nossa deflexão máxima vai ser aqui no meio. E logo, aqui nos pontos A e B, a nossa deflexão vai ser 0. Dessa forma aí. Bem, com isso a gente já sabe diferenciar os dois principais casos. São casos bem genéricos, mas já dá para entender alguma coisa. Agora vamos para a representação matemática das deflexões. Então, nós temos aqui uma viga na posição natural dela, certo? E ela vai começar a sofrer a deflexão. O que vai acontecer? Ela vai começar a querer entortar. Aqui vai ser 0 a deflexão, e aí quanto mais ela vai chegando perto da borda livre, mais ela vai entortando e assumindo esse formato. O que vai acontecer aqui? A deflexão ela vai vir sempre na direção y, então sempre y para baixo, certo? Porque a gente tem a gravidade que é sempre para baixo, então y. E a deflexão a gente vai representar dessa forma aqui, ó, um Vzinho na direção y, certo? Bem, além disso, a gente vai ter o seguinte: se a gente traçar aqui uma reta paralela, a gente vai ter aqui, ó, um ângulo beta que a gente vai chamar de inclinação. Essa inclinação a gente pode calcular como sendo QL ao cubo sobre 6 vezes E vezes I, certo? Agora vamos lembrar um pouco dos assuntos anteriores que a gente já viu antes. O Q vai ser a carga distribuída. Vamos ter aqui que o L vai ser o tamanho da viga, o E vai ser o nosso módulo de elasticidade e o I vai ser o nosso momento de inércia. O módulo de elasticidade também pode ser chamado de módulo Young. Só aí como curiosidade, caso você encontre esse nome Young na internet, não saiba o que significa, beleza? O módulo de elasticidade, ou módulo de Young, pode ser calculado pela força, vezes o comprimento inicial, vezes a área de secção, vezes a variação do comprimento. O Q, que é o peso distribuído, a gente pode usar o peso específico, vezes a área de secção. Lembrando que a área de secção vai ser justamente o seguinte: se isso daqui é uma viga tridimensional, ó, ela é aqui um paralelepípedo, então essa áreazinha aqui, que é um quadrado, se a gente olhar de frente, vai ser a nossa área de secção transversal, beleza? Esse objeto ele vai ter um peso, então esse objeto vai ter um peso e ele vai ser distribuído por todo o seu corpo, que é o que a gente chama de Q, ou carga distribuída. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que para cada caso a gente vai ter uma fórmula diferente, isso é um pouco chato. Essas fórmulas a gente vai encontrar por meio de cálculos matemáticos e assim, eu não vou explicar nesse vídeo como fazer esses cálculos, mas na descrição do vídeo eu vou colocar um link com todas as fórmulas que você pode utilizar para fazer esses cálculos. No caso, essa fórmula de inclinação aqui é a fórmula mais básica, beleza? É só para esse caso aqui que a gente tem já uma viga grudada aqui sobre a ação de deflexão. Então, esse daqui é o nosso mais básico, mas ele vai mudar dependendo de caso e figura e tudo mais. Essa distância, eu vou limpar aqui o desenho um pouco, peraí. Então aqui o desenho um pouco mais limpo. Essa distância da posição natural para a posição que deflexionou vai ser aqui um delta B. Eu vou colocar B porque aqui é o nosso ponto B, né? Então aqui esse delta B, ele significa justamente a deflexão. Então isso daqui é a deflexão máxima, é a deflexão que a gente quer descobrir. Lembrando que nesse ponto a deflexão é 0. Aqui a deflexão vai ser máxima, certo? E essa deflexão vai ser dessa forma aqui. A fórmula que a gente vai utilizar para descobrir essa deflexão vai ser essa daqui para esse caso. Delta beta
Q vezes L à quarta sobre 8 vezes E vezes I. Então aqui, o que a gente vai ter? Para esse caso, que é o caso mais genérico, um caso mais simples, a gente vai ter essa fórmula. Lembrando que para cada caso a gente vai ter uma fórmula diferente. Essas fórmulas vão vir de cálculos que a gente vai realizando e vai descobrindo. Eu não vou explicar esses cálculos porque eles são um pouquinho complicados e vai tomar muito tempo do vídeo também, certo? Uma coisa que é importante citar é que quanto mais rígida é a viga, menor vai ser a reflexão dela. Então, se essa viga aqui fosse extremamente rígida, ela não ia nem se deformar, beleza? Mas a gente sabe que todas as vigas, independente de quanto for a rigidez dela, ela vai deformar de alguma forma, porque sempre deforma, mesmo que sejam milímetrozinhos, coisinhas poucas, ela vai se deformar e vai ter aí uma deflexão, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Uma regra muito legal, muito importante, é que quanto mais rígida é a viga, menor é a flecha. E essa rigidez a gente vai retirar justamente desse E vezes I. Esse E vezes I, ou seja, o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, vai dar a nossa rigidez da viga, certo? E é daí que vem esse E vezes I da nossa fórmula, certo? Então a nossa fórmula, ela relaciona a rigidez da viga com o peso da viga distribuído no corpo dela inteira, com o tamanho dela. Com todos esses dados, a gente consegue descobrir qual vai ser a nossa deflexão máxima dessa viga, qual que vai ser o tanto que ela vai entortar. Agora nós vamos ver como calcular essa deflexão. Bem, todas essas formas, lembrando, estão pré-estabelecidas. Eu vou mostrar aqui cada caso, uns casos bem simplesinhos, e no link que eu vou deixar na descrição do vídeo você vai encontrar mais outros casos bem específicos com vários jeitos diferentes. Então, o primeiro caso aqui que a gente tem, eu vou limpar a tela e colocar um outro desenho, beleza? Eu vou deixar também as fórmulas aqui no canto da tela para vocês conseguirem visualizar todas elas. Então aí para o nosso caso mais simples, mais genérico, são essas fórmulas aqui, e ele vai ter mais ou menos essa cara, com a posição natural e a posição dele depois da deflexão, beleza? Agora vamos para um outro caso. Vamos supor aqui que a gente tem uma viga dessa forma aqui. Então vamos supor aqui que essa linha aqui não é a viga, tá? Essa daqui é só uma linha, um plano para a gente poder estudar. E em cima desse plano a gente tem a nossa viga. Só que a nossa viga ela não vai ocupar o plano inteiro. Ela vai ocupar só até mais ou menos aqui, certo? Nesse caso já vai mudar um pouco a história. Porque aqui a gente tem o peso e aqui não tem. Aqui é só uma estrutura que está segurando a viga. Então, ó, a gente tem o peso só distribuído nessa parte aqui do corpo. Nesse caso aqui a gente já vai ter uma fórmula um pouco diferente. A deflexão, ou seja, quando ela deflexionar aqui assim, essa deflexão aqui a gente vai ter calculada dessa forma aqui, ó. ΔB igual ao Q vezes A3 sobre 24 vezes EI. Isso daqui vezes 4L menos 4, menos A, aliás. Então agora vamos descobrir o que é esse A aí que tem na fórmula. É o seguinte, a gente tem aqui o que está segurando a viga e a gente vai ter a distância. Se fosse uma viga daquela do caso anterior, que era um caso genérico, isso tudo aqui seria o L, certo? Isso tudo seria o L. Só que agora a gente só tem o peso distribuído até uma certa parte. Dessa certa parte aqui a gente tem uma divisão. Onde tem o peso distribuído a gente vai chamar de tamanho A. E onde não tem o peso distribuído a gente vai chamar de tamanho B, certo? Então é daí que vem esse A. Esse A da fórmula vai ser esse tamanho onde o peso está distribuído, certo? Você pode ver que essa parte aqui do cálculo ela é muito semelhante ao do anterior. Beta Q4 sobre 8 E vezes I. Então aqui, ó, esqueci de colocar do anterior que está aqui agora. É muito parecida. A diferença desse caso para o daquele é que a fórmula aqui vai ser elevada à terceira, certo? A distância já não vai ser mais o L, vai ser somente o A, uma parte dessa distância, e a gente ainda vai ter essa outra parte aqui na equação. Essa parte aqui da equação, ela surge por causa do cálculo que a gente usa aí, umas integrais, umas derivadas e tudo mais, e aí isso acaba mudando a cara da fórmula. Então vamos para um terceiro caso. Eu vou passar isso daqui para o canto da tela. Bom, nesse terceiro caso aqui já vai ser um pouco diferente.
o plano que a gente tem, ele está dessa forma, só que o peso, o nosso objeto, ele só está distribuído aqui, na frente, onde tem a deflexão, né, a nossa borda livre. Então, o que vai acontecer? Ele vai deflexionar da mesma forma, todos eles vão deflexionar da mesma forma, certo? Só que aqui já vai ser diferente. O nosso cálculo dessa deflexão vai ser dessa forma aqui, certo? Vai ser dessa forma. E o nosso ângulo vai ser dessa forma aqui. Bem, você pode notar que do primeiro caso genérico para o segundo caso, para o terceiro caso, sempre vai mudar a fórmula. Você fala, nossa, isso daqui vai ser muito complicado, olha só, para cada caso vai se mudar de... Eu não vou saber fazer isso, né? Mas eu vou falar o seguinte para vocês. Isso tudo aqui você não precisa decorar, porque na vida prática você vai ter tudo isso aqui na palma da sua mão, numa folha. Beleza? Você já vai ter esses cálculos. Se você não tiver, você aprende a fazer o cálculo através de integrais, derivadas, e vai chegar neles. Mas você vai ter. Então, a única coisa que você precisa fazer, ou seja, como calcular, é o seguinte. O exercício vai te falar o seguinte. Aqui você tem uma viga, certo? A parte que está pintada de laranja é a posição natural dela, a forma que ela tem que ficar geralmente. E a que está pintada aqui de rosa vai ser a forma que ela vai assumir depois. Ela vai entortando até ficar desse jeito por causa do peso dela que vai puxar ela para baixo. O exercício vai te falar o seguinte. Calcule a deflexão. Não tem segredo. A única coisa que você tem que fazer é, primeira coisa, identifica como que é a fórmula dessa daqui. Você vai olhar, vai ver qual caso que é. Esse daqui é o caso simples. Uma viga está entortando, está descendo. O que eu vou fazer? Vou pegar a fórmula dela. A fórmula para esse caso vai ser deflexão é igual a Q vezes L à quarta sobre 8 vezes EI. Como eu vou calcular essa deflexão? Vou pegar o peso do Q, o peso é distribuído da carga. Lembrando que isso aqui não é peso distribuído, certo? Que você vai calcular aí por Q, peso específico, vezes área de secção transversal. Mas vamos supor que ele já te deu o peso específico. O peso específico da viga é 5, então 5. O tamanho dela é 10. 10. Certo? Te fala que o módulo de elasticidade vai ser 6. E que o momento de inércia vai ser 2. Certo? Qual que é a deflexão? A única coisa que você tem que fazer, substituir isso daqui na fórmula e vai ter o seguinte valor. 520,83. Sem mistério, sem segredo, a única coisa que você tem que fazer é fazer isso daí, substituir na fórmula. Pega os dados, substitui na fórmula e sai pronto já ali do outro lado. Qual é a dificuldade desse exercício? A dificuldade é justamente identificar cada caso, certo? A gente vai ter uns casos complicadinhos, que a gente vai ter além da viga, vamos ter também uns pesos em cima, uns que estão mais pro lado de cá, outros que são assim, ó, com um formato um pouco diferente. Essa é a dificuldade. E para cada caso a gente vai ter aí uma forma diferente, uma fórmula para utilizar de maneira diferente, certo? Então, aí você me pergunta, mas como eu vou conseguir todas essas fórmulas? Para cada caso ter uma fórmula diferente? Não se preocupe, é o que eu te falei. Na vida prática você vai ter ali um papel, ou então de tanto você usar, você já decorou sem querer. Mas essas fórmulas eu vou deixar na descrição. A fórmula para cada caso tem aí num papelzinho, num blog que eu tenho aí na internet, beleza? Basicamente isso, só. Então vamos imaginar aqui agora um caso um pouquinho mais complicado. Agora a gente tem, além da viga sofrendo a deflexão, a gente tem em cima dessa viga uma parede feita de tijolos, né? Uma parede aí com alvenaria. Então como a gente vai calcular? Primeira coisa, identificar os casos. A gente tem dois casos, a gente tem a nossa viga e a gente tem a nossa parede, beleza? Passo 1 já foi. Segundo passo, a gente vai desenhar eles para poder visualizar eles melhor. Então, a gente vai ter aqui, ó, a nossa viga. Então, a gente vai ter aí nossa viga de alvenaria, que é um daqueles casos simples, certo? E além dela, a gente vai ter aqui, ó, a nossa parede de concreto, né? Parede de concreto não, parede de alvenaria. Então, a gente tem aí nossa parede de alvenaria, né, com o nosso eixozinho imaginário. São duas coisas numa coisa só, certo?
Os dois casos aqui são casos simples, ou seja, para esses dois a gente vai usar essa fórmula. Então, para esse daqui a gente vai usar a fórmula dele, que é deflexão é igual a Q vezes L a quarta sobre 8 vezes E vezes I. E para esse caso aqui, ó, ele também é um caso comum, né? O nosso eixo ele só vem até essa parte aqui. Então, ele também é um caso comum. Então, é a mesma fórmula para esse caso. Vezes Q, L a quarta sobre 8 vezes EI. Como a gente vai calcular? Vamos supor que ele falou aí que o peso específico do concreto seja 2,5. Então, a gente vai ter aqui ó, que o peso distribuído, a carga distribuída, vai ser o peso específico, que é 2,5. O símbolo do peso específico é esse daqui. Vezes a área de secção transversal. Então, ele nos disse aí que a área de secção transversal vai ser 1,4. Ele já informou para a gente. Isso daqui é a área de secção transversal do concreto, né? E a gente vai ter aí que o peso distribuído vai ser 3,5, certo? No caso aqui, vão ser toneladas forças a cada metro. E a gente vai ter que calcular também agora o peso distribuído para a parede. Então, a gente vai ter aqui, ó, que o peso distribuído da parede de alvenaria vai ser o peso específico dela, que ele informou para a gente que é 2, vezes a área de secção transversal, que vai ser 10, beleza? Isso daqui são como se fossem dados do enunciado. Estou colocando eles aqui arbitrariamente só para poder explicar. Então, vai dar 20 toneladas-força por metro, certo? Então, o que é isso? Isso daqui do concreto é o peso distribuído aqui. E isso daqui da alvenaria vai ser esse peso distribuído aqui, ó. Todo distribuído nessa parede, né? Como se fosse o peso no corpo inteiro, né? Porque o corpo ele não é um ponto onde tem um peso num lugar só. Não, ele se distribui pelo corpo inteiro, o peso. Então é isso. A gente já tem aí os nossos pesos distribuídos. Próxima coisa que a gente vai fazer é aplicar na nossa fórmula. Então aqui, para a nossa viga de concreto, a gente vai ter que Q vezes L a quarta vai ser 8 vezes EI. Como nesse caso é a mesma fórmula para os dois, o que a gente pode fazer? É simplesmente somar esses dois casos. Vai ficar dessa forma. É como se a gente somasse isso daqui, tudo numa coisa só. E aí usasse só uma fórmula para os dois. Como a gente faz isso? A gente simplesmente vai somar os dois pesos distribuídos, que é o Q do concreto e da alvenaria. E a gente vai ter aí, ó, 3,5 mais 20 vai ser 23,5, certo? E vai substituir direto aqui na fórmula da deflexão. Então, a gente vai ter 23,5 vezes o tamanho que ele informa aí no enunciado como sendo 10 elevado à quarta, vezes dividido por 8 vezes o módulo de elasticidade, 3 vezes a inércia, que vai ser 10 a sexta vezes 0,22867. Bem, com isso, resolvendo essa conta, a gente vai ter aqui que a deflexão vai ser de 42 milímetros. O que significa esses 42 milímetros? Significa que a gente tinha essa viga sustentando uma parede de alvenaria e ela vai entortar aqui para baixo uma distânciazinha aqui, ó, de 42 milímetros. Simplesmente isso, acabou. Só isso que você precisa saber. Com isso a gente já entende como que é a deflexão ou flecha e já entendeu como calcular. Como calcular? Primeiro, identifica. Segundo, pega as fórmulas de cada um. Terceiro, recolhe os dados, substitui nas fórmulas e aí dá a resposta. Eu vou fazer um outro vídeo só com exercícios que vai ficar um pouco mais claro. E assim que esse vídeo estiver disponível, você clica nesse quadrado azul aqui que você vai ser direcionado para o vídeo de exercícios. Obrigado por ter assistido. Se você não gostou do vídeo, explique nos comentários que você não gostou. Se você gostou, dá aquele joinha verde. Não esqueça de se inscrever no canal para receber sempre a atualização dos vídeos. E é isso aí. Valeu por terem assistido. Vou nessa. Fui. Não se esqueçam que na descrição do vídeo tem aí todas as fórmulas para cada caso diferente. Beleza?
É isso aí, valeu, fui!